Hoje vamos comparar o Violeta Cup B com o Luma B Intenso. Os dois coletores são coletores para quem tem fluxo intenso e o colo alto, médio, alto, alto. A gente vê que eles têm comprimentos. O Luma é um pouquinho mais curto, se a gente contar só o corpo, sem contar o cabo, né? O Violeta Cup está com o cabo totalmente cortado e ele tem o comprimento um pouquinho maior. Esse aqui tá com o cabo intacto. Eu ainda não usei esse coletor porque ele chegou pra mim essa semana. Então, essa é a diferença do corpo. O Violeta tem ranhuras. Ele tem ranhuras no cabo também. O Luma não usa ranhuras, nem no cabo nem no corpo. Ele tem essas pétalas onde você encaixa o dedo para remover o coletor. E a gente vê que de diâmetro, o Violeta Cup tem um diâmetro maior. Deixa eu botar aqui os dois. Aqui a gente vê o diâmetro maior. O Violeta Cup tem o furo ligeiramente menor do que os furos do Luma. A Luma recentemente aumentou um pouquinho os furos de alguns modelos de coletores deles para facilitar a remoção, a retirada do vácuo. Então tá aí a diferença de diâmetro entre os dois. E assim como a gente fez com os coletores tamanho A, com o tamanho B a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ver a capacidade de cada um deles. Então eu vou jogar água aqui no Violeta Cup até os furos. A gente vê que a água não está vazando pelos furos. E eu vou jogar essa água no Luma pra gente ver se os dois têm diferença de capacidade. No caso dos tamanhos B, tem um pouquinho de diferença de capacidade. A gente vê que sobrou uma água aqui no Violeta. E a capacidade até os furos do Luma é um pouquinho menor. Vamos ver se eu consigo jogar esse restinho de água aqui sem vazar pelos furos. Consegui. Tá, a água tá toda dentro do Luma e não está vazando. Então eu diria que os dois coletores têm basicamente a mesma capacidade. Já que talvez eu tenha colocado água no Violeta um pouquinho acima dos furos. Eu coloquei um pouquinho acima dos furos. Se a gente colocar água abaixo dos furos, com certeza vai dar a mesma. A capacidade é a mesma, da mesma forma que os modelos A, a capacidade até os furos é a mesma do Violeta Cup e do Luma Intenso. Deixa eu mostrar aqui onde está o nível da água. Eu acho que não tá dando pra ver direito porque essa câmera não é das melhores, mas é basicamente a mesma capacidade. E a gente viu que mesmo ultrapassando um pouquinho os furos, não teve vazamento no Luma, então isso é uma coisa muito boa. Vamos ver então a maleabilidade dos dois. O Luma é um coletor significativamente mais rígido. Ele tem a borda mais grossa também. A borda do Violeta Cup é bem fininha.
A gente vê quando aperta que o violeta cede mais. E essa diferença é bem perceptível, mesmo amassando os coletores assim na mão, o Luma com certeza é mais rígido. Então tá aí diferenças e grandes similaridades entre os coletores Violeta Cup tamanho B e Luma tamanho B intenso.